de volta aqui com a minha convidada tão especial, Manuela, e a gente estava falando de uma coisa muito importante, que é esse processo de olhar para o pai e para a mãe, para a gente entender o nosso significado nesse mundo. Você estava falando que você se viu ali, que você podia sair daquele lugar de vítima para avançar, não foi, Manu? Então, desde que teve a separação, né? Minha mãe separou, eu tinha 6 anos, a gente começou ali um processo. Mãe separada, você sabe, às vezes precisa trabalhar um pouco mais e minha mãe ficava muito ausente, assim, porque ela trabalhava o dia inteiro. Mas é interessante que hoje até muitas mães aí que estão nos assistindo, elas sofrem muito de deixar o filho em casa, né? Porque, infelizmente, hoje a gente precisa, né, trabalhar para ajudar na casa. Mas, assim, é interessante que ela ficava fora o dia inteiro, mas ela nunca deixou de ser uma mãe. E hoje, assim, eu não sinto... Todas as vezes que ela estava comigo, ela estava ali presente. E eu via que ela saía cedo para trabalhar, para trazer, para pagar a nossa escola, para trazer o sustento para casa. Então, isso nunca foi um problema entre nós, né? Mas, sobre o meu pai, de toda essa relação que a gente vivia, que ele morava em outro estado, foi uma relação sempre conturbada, um pouco difícil, e acaba que a mãe, a tendência é um pouco jogar contra, né, os filhos. Pelo sofrimento dela também, de ter que sustentar, às vezes, cuidar dos filhos sozinha. Mas, assim, o que eu aprendi? O meu pai, ele contribuiu de alguma forma na minha vida, né, por ter me dado a vida e por ter ficado com a gente até quando deu certo, mas... a partir dali, eu peguei as coisas boas que ele... Lógico que às vezes a gente fica olhando as negativas também, né? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Mas assim, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai pegando as partes boas de cada um. Bom, minha mãe errou aqui. Eu falei com meu irmão hoje. Eu falei, Vitor, você sabe... meu irmão chama Vitor. Você sabe tudo de bom que minha mãe nos deu, tudo de bom que meu pai... E as coisas ruins, nós vamos pegar isso de aprendizado, que é o jugo que pesa sobre nós, e nós vamos transformar. Que a gente já sabe o que é. Então, a gente vai transformar. A separação é um desse, né? A gente vai transformar. Graças a Deus, hoje eu vivo um casamento muito feliz com meu marido. E com as nossas 3 filhas, um casamento em paz. Então, assim, se a gente se colocar na posição de vítima, nós nunca vamos ser autores da nossa própria história. E a gente vai começar a repetir os padrões e ali a gente não liberta a nossa geração. Gente, olha que alegria que eu fico vendo. A pessoa que passa pelo Reviva, ela leva isso pra frente, tá vendo? Então, por isso que eu falo, a semente vai só dando fruto. Sim. Então, assim, o que eu penso? Eu olho pra trás e falo, bom, todo esse jugo que eu vejo que pesava sobre a minha casa, ele vai parar aqui. Isso. Ele vai parar aqui, porque minha geração, a partir daqui, vai ser uma geração abençoada, uma geração bendita. Amém. Você entendeu? Então, assim, com isso, a gente vai caminhando, cheio de desafios, muitas pedras no caminho. Pedras, muitas vezes, gente, né? Pedras, gente. Mas a gente vai caminhando, vai rompendo. E eu tenho bem certo, assim, no meu coração, que a maior beneficiada por todo o bem, por tudo aquilo que eu faço como pessoa, para ser melhor, para ajudar o outro, eu sou a principal beneficiada. Porque as pessoas muitas vezes esquecem que aquilo que a gente dá ao outro, a gente vai receber, que é a lei da semeadura, né? Ela é real. Ela é real. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho, assim. A Kênia é uma pessoa que chegou na minha vida numa época que para mim foi muito importante, ela sabe disso, que eu estava vivendo muitos desafios, né? Até falei com ela que depois eu tenho que até voltar, porque muitas vezes eu não conseguia fazer muitos exercícios, né? Às vezes a gente deixava, mas assim, ela não é só um processo simples, é algo assim que mexe na nossa espiritualidade assim mesmo. A gente revive processos de cura interior mesmo, de tudo que a gente viveu em família. E ali a gente tem a possibilidade, tudo que o mundo vai nos ferindo também, né? Porque uma coisa é você conversar com alguém e só falar o que está sentindo, tá, e aí? Eu desabafei, mas o que a gente vai fazer? Não. A Kênia, ela paga um preço que ela fala, né, Kênia? Paga um preço de oração também. Paga preço de oração. De intercessão ali para que a gente possa realmente despertar para o melhor que a gente possa ser, assim, como pessoa. E é tão bom, né, Manu, quando você começa a perceber, foram várias demandas, né, que você chegou naquele momento, mas que como as coisas vão se tornando uma leveza diante delas, né?
E você trouxe isso para a sua clínica também. Sim. Gente, eu sou fã da clínica da Manu. Ela faz um trabalho maravilhoso. Sou cliente. Minha família é toda cliente. Eu falo para todo mundo da clínica, porque realmente é um trabalho muito especial que você faz. Isso te ajudou também no seu trabalho, não foi, Manu? Então, bom, a clínica Maximune é a primeira clínica com atendimento humanizado de Belo Horizonte, ou seja, não é qualquer clínica. Não é qualquer clínica. Se é humanizada, precisa ter um calor humano, né? Ali, ó, uma pessoa para receber com carinho, acolher aquela criança, aquela família. O processo faz todo sentido, porque gente amargurada, eu falo que energia a gente sente de longe, né? Você entra numa clínica, tem uma pessoa mal-humorada ali para te receber, você já trava, você já não quer nem vacinar, porque você já fica com medo da pessoa e tudo. Então, assim, o processo, por que ele nos ajuda? Eu preciso... O meu colaborador, ele só vai dar o melhor dele mesmo se ele for tratado também com carinho. E quando eu tenho a possibilidade de intervir, de ajudar este colaborador, assim, claro que eu não sempre acerto, né? Às vezes a gente erra, volta atrás. Respeitar a nossa humanidade, né? Isso, a nossa humanidade, porque ninguém é perfeito. Lógico. A gente é cheio de defeito, mas a gente vai caminhando e vendo que realmente teve uma melhora em alguns comportamentos. Porque comportamento nunca mente, né, Kênia? Não. Você pode mentir, você pode falar lindo. Palavra, mas o comportamento é o que fala o que você é. Não é o que a gente fala que é, né? A gente é o que a gente faz. É o que a gente faz, é o comportamento. Eu sempre falo isso com as meninas. Eu tenho uma gerente lá, que ela é uma amiga especial, que eu sempre falo, Camila, observa. O comportamento vai falar com a gente. Tem gente que ainda... Enfim. Mas eu consigo lidar melhor com algumas situações que antes para mim eram difíceis. Com elas também. E ali elas vão começar a atender o meu cliente melhor, né? É um conjunto. E eu falo assim, que energia também, né? A gente às vezes chega num lugar, as meninas, eu saí com elas para jantar 3 semanas atrás. Eu achei interessante que elas falaram comigo assim, olha para você ver. Manuela, como você entra na clínica, a gente sabe se você tá bem ou não. Agora, o dia que você chega e fica muito estressado, que alguma coisa aconteceu, que você fica muito estressado, a gente não consegue, a gente paralisa. Nem vender direito a gente consegue. Seu tom, né? Olha pra você ver. Como que é importante. Porque a gente também é expressiva, né, Kênia? É isso. A gente é expressiva. Então, assim, tem gente que consegue camuflar um pouco. A cara a gente nunca disfarça. Não. O dedo não descara. Não. A cara... Não consegue disfarçar. Não consegue disfarçar. Então, assim, depois que elas me falaram, na verdade, na hora que elas me falaram, eu fiquei um pouco em choque, sabe? Que elas falaram que às vezes eu ligo, pela ligação, pelo meu tom de voz, elas já sabem se eu tô bem ou não. E elas falaram que assim, elas murcham. Aí eu falei, gente, o que eu posso melhorar? Será que, não é fingir, mas tem algo que eu posso trabalhar em mim para eu não demonstrar tanto? Tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Infelizmente, assim. Tem situações que a gente tá ali no dia a dia que vai ter que enfrentar e não consegue mudar muito. Mas é isso, esse autocontrole. Que é a maior dificuldade que a gente tem, né? Pelo nosso comportamento. Mas aí essas ferramentas que te ajudaram muito nisso, né? Sim. Assim, respirar antes de responder, para sair da reatividade, né? Sim. Eu falo que é muito rápido a nossa reação do cérebro, principalmente quem tem um D, que é muito rápido, ele tem essa tendência de responder muito rapidamente. Quando você treina o seu cérebro fazendo respirações, você consegue controlar o nosso sistema que dispara no nosso cérebro para trazer para o córtex pré-frontal, para um lugar de mais raciocínio, de pensar mais antes de falar. Todas essas técnicas vão te ajudar a controlar o seu padrão comportamental. E eu lembro que você falava assim, eu estou usando isso na clínica, está dando certo, eu estou chegando lá e fazendo. Sim. Então isso vai amenizando, né? Vai amenizando, vai. E assim, é exercício. Você sempre falou, se a gente não fizer o exercício, ele não começa a rodar. Eu sempre lembro de um disco assim, rodando, assim, dentro da cabeça da gente. Se não começar a rodar, e rodando, ele não consegue tirar, o cérebro fica viciado, né? É igual aquela vez do doce que a gente conversou, que você me dava as gominhas, né? Para o cérebro entender como... dor e não prazer. E não prazer, porque todo tipo de vício também, né? A gente tem as nossas inclinações, assim, para certos tipos de vício, também é uma... E a reatividade é um vício. É um vício. O nosso cérebro é viciado nisso. Isso mesmo, é um vício. E é interessante que eu estava falando dos meus tios, parentes, isso, gente, incrível.
como que meus parentes, a parte materna, são muito reativos. E é um padrão familiar, né? Aquilo que a gente falou, tem um sistema familiar. E você cresceu nesse sistema, então você aprendeu a ser assim. Tem o seu padrão comportamental, mas tem também o comportamento que, junto com o seu padrão, potencializa. Por isso tem pessoas que se destacam mais com esse padrão dentro da família. Porque se junta o perfil mais o comportamento familiar, isso se torna explosivo. E esse é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as consequências são sérias, né? São sérias. E assim, reunião de família. Tem que ficar pouco, principalmente quem tem esse tipo de padrão, porque senão, meu filho, é gritaria e briga, porque todo mundo tem um padrão mais ou menos parecido, né? Então, assim, se você não... E muitas vezes a pessoa não entendeu ainda onde ela está, né? E como é esse padrão, acho que é normal aquilo, que as pessoas têm que aceitar aquilo, né? Eu vir aqui e falar coisas na sua cara, ela acha que é normal. Então, a gente que vai criando essas consciências assim e vai vendo que não está bacana, tem que voltar para o eixo. Isso na clínica, você viu que, então, você tem o feedback lá, hoje você consegue escutar mais, tem essa consciência, ela está falando tem sentido, porque eu começo a perceber o meu comportamento, né? E quando eu tenho consciência e clareza sobre como eu me comporto, faz até mais sentido o feedback do outro. Você para, escuta, fala, não, isso aqui tem razão. Eu estava viajando agora, aí teve uma situação lá que eu falei, meu filho falou assim, não, mãe, você pesou o rolê. Tipo assim, você falou uma coisa, pra qual necessidade você falou isso? Eu falei, nossa, meu filho, você tem razão, é verdade. Tem hora que você estava, né, o padrão está lá instalado, por mais que você treine, o que você tem que fazer nesse momento? Me perdoa. Eu errei. Isso. Realmente, pesei sem a menor necessidade. Volta, continua de novo. Né? Então, isso a gente leva para todas as áreas da nossa vida. E quando você trouxe isso, então, para a clínica, ficou mais leve, né? Ficou muito mais tranquilo. Fica mais leve e assim, sobre esses comportamentos explosivos, a gente tem que tratar por quê? Eu penso o seguinte, eu hoje fiz uma falta de educação com você. Às vezes falei mais alto, porque meu tom de voz ele é mais alto, sabe? Às vezes quando eu estou muito nervosa, eu falo mais alto. E depois você fica com vergonha, ok. Aí, talvez a pessoa que está recebendo isso, ela vai receber uma vez, vai receber duas, depois ela não vai querer mais. Não é assim? Ela afasta. Então, assim, a gente vai ficando assim com vergonha, porque a vergonha é sua. Não é de mais ninguém, que a pessoa aceita, Manuela me pediu desculpa, ok, eu vou embora. Mas você fica com vergonha, né? Por que eu fui fazer isso? E assim, se a gente não vai podando, manda que a gente não vai conviver com ninguém. Por causa de padrão, entendeu? Tem gente que eu não quero conviver. Porque tem aquele padrão e não muda. E quem quer conviver com gente assim? Você pode ser a melhor pessoa, mas padrão explosivo é difícil. Nosso padrão é difícil. Mas nada é difícil, né? Vamos parar de falar negativo. Não pode. Desafiador. Isso mesmo, é desafiador. Essa palavra é difícil, é proibida no Reviva. Proibido. Existem desafios a gente aprende a lidar com eles. Porque palavra tem poder, né, Kênia? Isso a gente já sabe. E assim, lá na clínica, com todas as experiências que a gente tem vivido, com tudo de bom que tem acontecido também. Então, as partes boas a gente exalta da pessoa, saber que cada um tem seu perfil. E aquilo que não é bom, eu tenho aprendido enfim, um profissional não é bom naquela área, a gente coloca ele onde que ele é bom, não é assim? Porque aí a gente vai somando e criando uma equipe bacana. E uma clínica que é tão humanizada, né, gente? Sim. Ela tem todo um cuidado na clínica de como tomar a vacina, tem os materiais lá para você não saber exatamente a agulha. Isso. Toda essa humanização tem que ser congruente com quem você é. Tem que ser, isso mesmo. Eu falo que, eu escrevi uma frase, um dia eu tive uma inspiração escrevendo uma frase assim, não há marketing bem feito que sustente uma empresa que não tem compromisso com o cliente. Ou seja, a gente pode fazer um marketing lindo, mas se a empresa não está, né? A gente vem e fala do processo, mas se a gente não é, como que eu falo? Congruente com aquilo, não vai adiantar, né? O cliente não tem empatia, né, por você, pela empresa. Manu, a gente podia ficar aqui horas conversando, né, gente? Mas, Manu, foi uma alegria te receber no programa. Muito bom ter você na minha vida. Você também é muito especial. Muito bom. E obrigado mais uma vez. Querida. E você que escutou tudo isso, você também pode tratar aí o seu padrão comportamental, pode ter esse autocontrole, porque isso vai te trazer muitos benefícios. Vamos juntos? Te vejo no próximo programa.